Neste vídeo, estudaremos controles que nos permitem agrupar outros controles, os Action Groups, para adicionar ações na Application Bar, e o controle Tab, para organizar controles no layout. Os elementos apresentados na interface de usuário de uma aplicação web ou móvel nativa são geralmente acionados por ações, como clicar ou tap em uma imagem, em um botão ou em um menu, ou barra de ações. Veremos como podemos agrupar ações com um controle especialmente projetado para isso. Um Action Group é um elemento da User Interface, utilizado para agrupar ações, que podem ser exibidas dinamicamente na tela em uma barra de ações. Por padrão, todo layout inclui uma barra de ações chamada Application Bar. Se observamos o layout do painel View Restaurants, podemos ver a Application Bar na parte superior do layout, que inicialmente está vazia. Poderíamos adicionar um botão Map, que chamará um objeto que solicitará ao usuário que insira o tempo máximo que tem disponível para almoçar, e serão mostrados em um mapa, uma vez que tenha selecionado o tempo máximo, os restaurantes que se comprometem a prestar o serviço naquele tempo. Para isto, clicamos com o botão direito do mouse sobre a Application Bar, e podemos inserir um botão ou um novo grupo. Se optarmos por inserir botão e damos a ele a caption Map, vemos que o botão aparece dentro da Application Bar. Então, poderíamos definir o evento do botão para invocar o objeto que solicita os dados. Se quando clicamos com o botão direito do mouse sobre a Application Bar, em vez de ter escolhido a opção de inserir um botão, tivéssemos escolhido Insert Group, vemos que é criado um botão tipo seta. Se o selecionamos, vemos suas propriedades. Por exemplo, vemos que seu nome é Action Group 1 e é possível alterar várias coisas sobre sua aparência, como atribuir a ele uma imagem, entre outras coisas. Este grupo de ações fica aninhado no grupo de ações Application Bar. Se pressionamos o botão tipo seta, abaixo aparece um container vazio, e se clicarmos com o botão direito sobre ele, é aberto um menu para adicionar um botão ou novamente outro grupo. Se escolhemos adicionar um botão e escrevemos Button 1, vemos que ele aparece criado no grupo de botões. Se vamos às suas propriedades, vemos que é possível atribuir a ele uma imagem, para que não apareça o texto, e alterar sua aparência, posição e etc. Outra coisa que poderíamos querer é adicionar outro novo grupo de ações, por exemplo, um que ofereça um botão para mostrar os restaurantes mais próximos do local onde se encontra o usuário e outro botão para mostrar os restaurantes mais baratos. Se clicamos no botão da Application Bar, vemos que aparece a opção de adicionar outro Action Group. Se selecionamos esta opção, observamos que é criado o Action Group 2. Este grupo de ações é independente da Application Bar, ou seja, são dois grupos de ações paralelos entre si. Se vamos às propriedades do novo Action Group 2, vemos que em sua propriedade Control Type, podemos optar por vê-lo como uma barra, folha de ações ou um menu. Vamos mudar o nome para More Actions e nele inserimos dois botões. Um com a caption Closest e outro com a caption Cheapest. A estas ações, poderíamos eventualmente também associar imagens, para que não apareçam apenas textos. Para mostrar o novo Action Group que criamos paralelo à Application Bar, devemos adicionar mais um botão na Application Bar que nos permita invocar o grupo. Para voltar à Application Bar, devemos pressionar o botão que está ao lado do Action Group More Actions, selecionar Select Action Group e escolher a Application Bar. Vamos eliminar o grupo de botões que criamos anteriormente e adicionamos à Application Bar o botão More, em cujo evento associado faremos com que seja mostrado o Action Group More Actions, com o método Show associado ao controle.
Executamos para ver o que fizemos. Vemos que aparecem acima, à direita, os botões Map e More. Se pressionamos o botão More, aparece uma janela com botões, onde vemos os botões Cheapest e Closest, que criamos dentro do Action Group More Actions. Os Tab Controls nos permitem organizar as informações em abas, incluindo nelas os controles que queremos. Isto nos permite colocar em uma mesma tela controles que lidam com informações do mesmo tema. Para ver como funcionam as tabs, vamos criar um painel chamado View Attractions Info in Tabs, que definimos como main. Arrastamos um controle Tab a partir da barra de ferramentas. Por padrão, são criadas 3 Tab Pages, com os nomes Tab Page 1, Tab Page 2 e Tab Page 3. Se quiséssemos criar uma nova tab, clicamos com o botão direito do mouse sobre o controle Tab e clicamos em Insert Tab. Se quisermos excluir uma tab, a selecionamos e então clicamos com o botão direito do mouse e escolhemos Delete Tab. Vemos que também podemos mover uma tab. Para alterar os nomes das tabs, vamos alterar a propriedade Item Control Name. Para a primeira tab, colocamos Attractions. Para a segunda, colocamos Trips. E para a terceira, Countries. Agora nos posicionamos na aba Attractions e arrastamos um grid com os atributos Attraction Photo e Attraction Name. E adicionamos uma tabela no meio deles como separador. Ajustamos as colunas da tabela do grid para dar 100 dips para a imagem, 10 dips ao separador e 100% para a coluna restante. Nas linhas, atribuímos um valor de 100 dips. Em seguida, na aba Trips, incluímos um grid com os atributos Trip Date e Trip Description. E à direita destes, uma tabela para que nos ajude a alinhar melhor os dados. Vamos às propriedades da tabela do grid para dar 10% à primeira coluna, 20% à segunda e 70% à terceira. Na linha, deixamos o valor PD por padrão. E na aba Countries, adicionamos um grid com os atributos Country Name e Country Flag. Adicionamos entre eles uma tabela como separador e outro separador à direita do todo, definindo 10% para a coluna do nome, 10 dips para o separador, 50 dips para o atributo da bandeira e 90% para a coluna restante. E executamos. Podemos ver que as abas são exibidas na parte superior da tela e que são exibidos os dados das atrações. Se clicarmos na aba Trips, aparecem as viagens que foram inseridas e se formos à guia de países, vemos todos os países com suas respectivas bandeiras. Desta maneira, em um único painel, podemos ver informações diferentes, cada uma em uma aba. O conteúdo que adicionamos a cada aba e a maneira como distribuímos os controles
dependerão do design e da forma que precisamos exibir as informações. Vamos revisar o que vimos. Vimos o que são os Action Groups e identificamos a Application Bar como o grupo de ações criado por padrão. Adicionamos ações, como botões, na Application Bar. Depois, adicionamos um grupo de ações dentro da Application Bar, com o que ficamos com um grupo de ações aninhado dentro de outro. Então, vimos como criar um Action Group independente da Application Bar e que ficou paralelo a ela. E, finalmente, vimos como criar um botão e chamar um Action Group por código no evento do botão. Em seguida, vimos como adicionar um Tab Control em um form de um panel e como adicionar novas tabs, excluí-las ou movê-las de lugar. Também vimos como renomeá-los e, finalmente, como adicionar conteúdo a cada um deles, para ver as informações separadas por abas, em nosso exemplo, dados sobre atrações, viagens e países com suas bandeiras. Em outros vídeos, continuaremos vendo como melhorar a experiência de usuário de nossa aplicação.